Olá pessoal, como vocês já podem ver pelo título deste vídeo e pelas imagens na tela, hoje teremos mais de um assunto a tratar. Um destes é engraçado pela ironia envolvida, me refiro à Arca de Noé. O outro é tragicômico pela desonestidade, eu me refiro ao post que fala de método científico e ceticismo. E o terceiro que eu iria tratar com vocês, e só pode ser visto na imagem na tela, e na miniatura, infelizmente ele foi apagado do Facebook antes que eu tivesse salvado a conversa. Eu ainda aguardava que algo mais fosse apresentado e quando eu voltei para ver se havia ainda mais alguma resposta, eu notei que nenhuma das respostas estava lá. Mas eu estarei mencionando aqui para explicar o motivo de vocês estarem vendo um disco voador na imagem que está na tela. Daria mais trabalho e tomaria mais tempo remover o disco voador do que explicar a vocês. E a mera explicação também já vai alegrar um pouquinho mais a vocês. Eu estava respondendo a uma moça que pedia dicas para debater com teístas de como ela deveria proceder. Então, um sujeito sem nenhuma explicação respondeu ao meu comentário dando orientações a essa moça com um comentário sobre que Adão e Eva seriam produto de ações de alienígenas. Eu não posso ser mais específico que isso sem criar um espantalho, pois eu não tenho o texto comigo agora e eu estou apenas recorrendo à minha memória. E como já falamos em outros vídeos, memória não é algo confiável, por isso eu prefiro não me aprofundar nesta alegação. Mas só essa ideia superficial já mostra o quão absurdo é a coisa. Então, me desculpem por limitar um pouco a quantidade de risadas deste vídeo, mas eu acredito que ainda assim a Arca de Noé vai fornecer boas risadas. Então vamos seguir adiante. Agora vamos aos absurdos que não foram perdidos para as brumas do tempo. Em primeiro lugar, a hilariante notícia sobre o parque Ark Encounter nos Estados Unidos, um parque de, abre aspas, diversão, fecha aspas, temático que segue o relato do mito de criação abraâmico. Eu acho que diversão aí é relativo porque é apenas a mais pura apologia e farsas. Eu posso vir futuramente a tratar deste parque em maiores detalhes, mas por hora vamos falar apenas desta notícia. Fontes sobre esta notícia estarão na descrição. Segundo o que foi reportado, a administração do parque abriu um processo contra a companhia seguradora deste, pois a companhia teria pago por apenas uma pequena porção dos reparos que seriam necessários no parque devido às chuvas. O processo estaria objetivando punição e compensação por danos sofridos por um pagamento inferior ao acertado para as obras de reparo. Isso mesmo, pessoal. O parque temático que gira em torno da Arca de Noé foi danificado pelas chuvas. Os danos em si não foram a principal construção do parque, o prédio da Arca em si, mas ocorreram nas vias de acesso do mesmo. Ainda assim, a ironia é hilariante, especialmente quando consideramos que o parque supostamente deveria representar a vontade e narrativa do amigo imaginário abraâmico. Agora vamos ao próximo assunto. Um post onde o autor deixa claro que não entende o método científico ou o ceticismo. Já tratei do método científico em detalhes em diversos outros vídeos e deixo links da playlist Epistemologia e Retórica, que é mais focada neste assunto, na descrição. Outros vídeos que tangenciam esse assunto podem ser encontrados por praticamente todo o canal, uma vez que este é dedicado à divulgação de ciência, ceticismo e pensamento crítico. Nas outras playlists, este normalmente é aplicado a outros assuntos. O post que refuto aqui é apenas falácia de equívoco, non sequitur e non causae ut causae. Qualquer pessoa que defenda um método científico está implicitamente defendendo o ceticismo,
em particular o chamado ceticismo científico, pois o método é apenas a manifestação deste. Mas vamos a um pequeno resumo do que é e como funciona o método científico. Para falarmos deste, precisamos primeiro entender o que é epistemologia. Esta é a área da filosofia que estuda a natureza e limites do conhecimento. Ela é a mãe do método científico. Conhecimento, segundo a epistemologia, deve ser necessariamente verdadeiro e justificado. Agora, alguns de vocês podem estar querendo perguntar como o método científico determina a veracidade e justifica suas alegações. Este o faz por meio de observação controlada e sistemática, testagem e verificação de forma independente, falseabilidade e corroboração com evidência. Ideias em ciência são constantemente atacadas e não existem verdades absolutas. Toda e qualquer ideia em ciência só é válida enquanto estiver suportada pelos requisitos que acabei de mencionar. E sempre que um conhecimento novo é descoberto, todo o corpo de conhecimento prévio relacionado àquele assunto é mais uma vez confrontado. Exemplos famosos sobre isto são a teoria sintética da evolução, que levou a esta ser reformulada várias vezes à medida que ela era questionada. A primeira vez que ideias foram publicadas falando sobre seleção natural, a ideia de Darwin, o próprio Darwin acreditava que uma forma de se mostrar que a evolução poderia estar errada seria com a genética. Porém, à medida que a ciência foi avançando e as ideias sobre genética foram sendo aprimoradas, na verdade foi percebido que estas suportavam as ideias de Einstein. E toda a teoria foi sendo questionada e verificada. E quando eu digo questionada, não é no sentido de tentar invalidar, e sim de verificar. O mesmo ocorreu com as teorias da relatividade de Einstein. Quando estas foram apresentadas, estas foram questionadas, foram verificadas, e elas levaram a todo um questionamento e verificação do que conhecíamos previamente sobre física. É assim que a ciência funciona. O método científico, por definição, é cético, pois determina que vários critérios de exame devem ser aplicados antes que uma ideia seja considerada conhecimento e aceita. E mesmo depois de aceita, esta ideia continua sendo confrontada a cada nova evidência que venha a surgir. Desta forma, nós podemos assegurar a confiabilidade do conhecimento estabelecido. E o método científico é o mais rigoroso nesta prática de verificação dentre todas as áreas acadêmicas. Outro exemplo que acaba de me ocorrer deste processo de verificação constante, mesmo do que já foi aceito, foram as observações por meio de ondas gravitacionais da assinatura do Big Bang, que confirmou mais uma vez o modelo teórico da grande expansão. Para encerrar este último assunto, gostaria de tratar da diferença entre ceticismo e cinismo. Vou falar brevemente da distinção destes, pois a página responsável pela imagem que eu trago a vocês, de acordo com o nome, alega ser cética, quando na verdade, de acordo com esse post, ela é cínica. E quando falo de ceticismo ou cinismo, aqui estou me referindo a estes como correntes de pensamento, e não no uso que leigos podem fazer destes no cotidiano, uma vez que tais usos geralmente são errôneos e confusos. Ceticismo, seja ele filosófico ou científico, exige que alegações sejam corroboradas, que estas sejam justificadas para que sejam aceitas. Enquanto o cinismo, como definido por Diógenes de Sinope, diz que não se deve procurar conhecimento, e além de apresentar também o descaso de valores que é descrito por vários outros filósofos cínicos durante a história. Mas o importante aqui sobre o cinismo é o que foi descrito por seu maior expoente, o filósofo grego que acabei de mencionar. Voltando a ele, um cínico deve aceitar apenas aquilo que for suficiente para uma vida simples. Então, em termos práticos, temos: um cético rejeita alegações sobre qualquer assunto
até que estas sejam suficientemente justificadas. O cínico, por sua vez, rejeita alegações indiferente a estas terem a devida justificação ou não. Para aqueles que possam ter sido atiçados pela imagem do OVNI na tela e desejem ver mais sobre o assunto em uma perspectiva cética, procurem a playlist Ufologia no meu canal, cujo link também estará na descrição. Com isso, encerro este vídeo com o usual vida longa e próspera. O Psicético adverte: ceticismo faz bem à saúde. As fontes estarão na descrição do vídeo. Se você gostou do vídeo que acabou de assistir, inscreva-se no canal, deixe seu joinha no vídeo e na página de Facebook. Se desejar, sinta-se livre para compartilhar o vídeo. Caso não tenha feito ainda, clique no sininho do YouTube ao lado do nome do canal para receber as notificações do mesmo. Vídeos novos estarão disponíveis todas as segundas-feiras. Deixem suas sugestões e perguntas nos comentários ou na página de Facebook. A página de Facebook do canal é a forma mais rápida de receber uma resposta minha a qualquer pergunta ou sugestão. Vida longa e próspera!